Já tem gente, boa quantidade de gente aqui, tá bom, tá ótimo. Bem, o assunto, como eu disse, é esse aqui, gente. Deixa eu colocar o simulador aqui. Tá aí, ó. Esse é o assunto aí, o teorema de Thevenin. Tem gente que fala que é Thevenin. Chico já deve ter dado isso, conforme eu disse, há um mês para vocês. Nós vamos fazer a prática em cima desse circuito aí, olha bem. É um circuito que eu já falei com vocês, que nós vamos usar ele muito, inclusive no segundo ano, quando a gente estiver estudando circuitos de corrente alternada, a gente usa o mesmo circuito. É um circuito simples. Até falei com a turma hoje de manhã, é bom que no laboratório o circuito seja simples, porque o circuito fica complicado, quer dizer, um circuito com muitos componentes, a gente fica perdendo tempo não é perdendo tempo, mas gastando tempo procurando montar um circuito que às vezes é complicado, então às vezes fica a aula inteira montando um circuito, e se ele não funciona, a aula vai embora. E aqui também é quase a mesma coisa, né? Se a gente ficar colocando um circuito muito elaborado, muito cheio de coisa, na hora de colocar uns instrumentos, de pôr o circuito para funcionar, costuma dar problema e o foco vai embora. Então, esse circuito aqui, ele é simples e ele permite que a gente mostre as coisas que a gente precisa mostrar. Né? Nesse caso, por exemplo, o que nós temos? É o T, né? Com esses valores aqui, ó, 560, 271K e duas fontes de tensão. E nós vamos utilizá-lo para mostrar para vocês a validade do teorema de Thevenin. É só fazer os cálculos básicos, verificar experimentalmente se eles estão corretos, depois representar o equivalente Thevenin e simular, e com isso fica demonstrada a validade do teorema de Thevenin. Antes de fazer isso, só para lembrar, já que vocês já viram isso já há algum tempo, o que estabelece esse teorema? Ele estabelece o seguinte: considerando dois sistemas, sendo que um tem que ser linear e o outro pode ou não ser linear, um ligado ao outro. Você pode substituir o sistema linear por um equivalente. Trocando em miúdo, o que é um sistema linear? O sistema linear é um sistema constituído por resistores, né, ou elementos resistivos que têm a curva característica linear e fontes de tensão ou fontes de corrente, desde que essas fontes sejam independentes. Então, um sistema linear constituído por fontes independentes e elementos lineares pode ser substituído por uma fonte de tensão e uma resistência em série equivalentes. Agora, o que são fontes independentes? Fonte de tensão independente e fonte de corrente independente, que são isso? Uma fonte de tensão independente é uma fonte que fornece um determinado valor de tensão independente da carga. Por exemplo, se você tem uma fonte de 12 volts, ela fornece 12 volts, morreu aí, qualquer circuito que você ligar, ela vai fornecer os 12 volts. Tem muita fonte que não é independente, que o valor da tensão dela varia apreciavelmente com a carga que você liga nela. Nesse caso, você não deve aplicar o teorema de Thevenin. E fonte corrente independente é a mesma coisa, é o que fornece uma corrente de determinado valor que não modifica quando você modifica a carga ou o sistema onde você está ligando ela. Então, considerando que o nosso sistema onde eu vou aplicar o teorema é constituído por esses elementos, né, há de se considerar o seguinte: eu vou ligar a um outro sistema que a gente comumente chama, quando está aplicando o teorema, de carga. E ele pode ser linear ou não. Ele pode ser constituído por fontes dependentes ou não. Tá?
Eu não preciso de aplicar o teorema, eu não preciso, não, eu não fico limitado à aplicação do teorema de Thevenin a só circuitos lineares, não. Esse aqui é um circuito linear. Eu vou aplicar o teorema de Thevenin sobre esse resistor aqui, ó. Mas no lugar do resistor, eu posso ter qualquer outro componente. Eu posso aplicar o teorema, não tem importância. Desde que eu aplique nessa outra parte aqui, que é linear. Por exemplo, suponha que no lugar desse resistor aqui, eu tenho um diodo. Eu poderia aplicar o teorema de Thevenin? Posso. Por quê? Porque eu vou tirar o diodo. Porque um dos passos do teorema, aliás, o mais importante, é você retirar o que tiver aqui. Ó. Agora, vocês têm que entender que o que eu estou circulando aqui, apesar de ser um resistor, mas pode ser qualquer componente, entendeu? Esse aqui é o outro sistema. São dois sistemas. O que é o principal no qual eu aplico o teorema e o outro sistema que, que vai enxergar o resultado da aplicação do teorema. E esse, conforme eu disse, ele não precisa ser linear, pode ser qualquer um, porque ao retirá-lo e aplicar o teorema, ele vai enxergar, quando for recolocado, a mesma coisa que ele enxergaria se fosse colocado no equivalente Thevenin, entendeu? Depois eu vou explicar melhor isso. Então, vamos aplicar o teorema aqui. Ó. Primeiro passo, o que eu fiz? Eu tirei o segundo sistema, no caso, é até gozado falar que um resistor pode ser considerado um sistema, né? Mas a gente usa o resistor para simplificar, mas aqui poderia ser um outro circuito, qualquer outro circuito. Eu tirei ele, isolei ele, saiu do circuito, saiu daí, entendeu? Aí o que ficou é o primeiro sistema, é o que eu vou, é o sistema no qual eu vou aplicar o teorema. E que no caso aqui, ele constitui? Duas fontes de tensão e dois resistores. Fica simples, né? Aliás, por isso que está aí, não estou querendo complicar, não. Aí eu vou calcular os elementos equivalentes, que são dois, segundo o teorema de Thevenin. Um é chamado de tensão equivalente Thevenin e o outro é o resistor equivalente Thevenin. A tensão equivalente Thevenin, chama de VTH, isso aqui, ó, é a tensão que aparece aqui quando eu retiro, no caso, o resistor, o sistema. Eu não vou falar sistema mais, não, vou falar resistor. Quando eu retiro o resistor, vai aparecer uma tensão aqui. Quando o resistor está lá, estiver lá, a tensão que vai estar é a tensão normal que o circuito está induzindo a aparecer ali. Mas quando eu tiro o resistor, aparece uma tensão ali. É a tensão que o resistor enxerga quando ele for recolocado. É claro que quando ele for recolocado, muda tudo, mas quando ele é colocado lá, recolocado, ele vai enxergar aquilo em conjunto com aquilo, que é o circuito que está aqui, ou o equivalente, vai produzir modificações. Vai ocorrer modificações sobre ele. Né? Então, o primeiro passo, tira a carga, o resistor, né, e calcula qual é a tensão que aparece aqui. Geralmente, se torna simples esse cálculo. Veja bem, ó, se eu tirar esse resistor, conforme o diagrama aqui em cima está mostrando, eu vou estar com duas fontes em série. Ó. Vou ter só esse círculo aqui, essa malha aqui, ó, muito simples, né? Que tem uma fonte de 12 em série subtrativa com a de 5. Por que subtrativo? Porque o negativo de um está ligado ao negativo da outra. Aí o que vai acontecer? Como que eu vou poder calcular isso aí? Ó? Vou pôr a expressão aqui. Ó. Veja bem, nessa malha com duas fontes em série, eu vou ter uma fonte que é dada pela maior menos a menor com polaridade da maior. A maior é 12, que é V1, menos a menor, que é 5, que é V2, vai dar, portanto, uma tensão aqui de 7 volts. Isso? Essa tensão de 7, ela está sendo ligada a dois resistores que estão em série. E eu quero calcular a tensão VAB, a tensão entre A e B, que é a tensão que o resistor vai enxergar quando ele for colocado, que é a tal tensão Thevenin. Para calcular, eu preciso saber qual é a queda de tensão que existe aqui, ó,
A polaridade eu sei, né? Porque desse lado esquerdo para o direito aqui, ó, fica positivo, né? Então, desse lado aqui do resistor em relação ao outro é positivo. Então, é uma queda de tensão, porque o positivo da tensão no resistor está em série ligado no mesmo ponto do positivo da fonte. Então, vai ser 12 menos essa queda aqui, ó. Então, tem que calcular ela. E calcular, aplica-se a relação de divisão-tensão, que vocês já conhecem bem, que é essa expressão aqui, ó. Tensão sobre R1 é a tensão dos extremos, né, do circuito série, vezes o resistor onde eu quero saber a tensão sobre a soma dos resistores. Isto é, 12 menos 5, 7, vezes 560 sobre 560 mais 270. Vai dar o quê? 4,72 volts. É o valor da tensão aqui, ó, com positivo à esquerda e negativo à direita. Então, de A para B, eu vou ter 12 menos o 4,72. Está aqui, cara. VAB é igual a V1, 12 da fonte, menos a queda no resistor R1, que é 4,72, portanto, 7,28. A tensão Thevenin é 7,28. Então, quando eu tiro o resistor, ou tiro o sistema, que está aqui, ó, vai aparecer uma tensão de 7,28. É o que vai aparecer lá, 7,28. Essa é a tensão que qualquer sistema ou circuito ou carga que eu ligar vai enxergar. Tá certo? Outro procedimento é verificar qual que é a resistência equivalente vista entre os pontos A e B. Para calcular para considerar essa resistência e calcular, a gente encara as fontes que tem no circuito, de tensão no caso, como só elemento resistivo, porque me interessa saber a resistência, né? Quer dizer, eu represento o circuito só com os elementos resistivos. Se for fonte de tensão que tiver, que é o caso, eu substituo por um curto-circuito. Ou então pela resistência interna da fonte, se eu estiver considerando a resistência interna da fonte. No caso, eu estou considerando fonte ideal e não é curto-circuito. Isso? Aí, opa, assim sim, ó. O que eu vou fazer? Calcular a queda de tensão, aliás, desculpe, a resistência equivalente entre os pontos A e B. Como aqui é um curto e aqui é um curto, R1 tem paralelo com R2 aqui, ó. Resistências em paralelo, né, é uma vez a outra sobre a soma das duas, que vai dar esse valor aqui, ó, 182,17. É a resistência que vai ser vista pelo sistema ao ser recolocado aqui, né? O circuitinho de simulação já está preparado para isso, cara. Eu desliguei as fontes, eu tirei as fontes, cara. Coloquei um curto aqui, um curto ali, e vou medir. Tem um ohmímetro aqui já colocado aqui, ó. Deixa eu pôr ele na posição correta aqui. E vou medir o valor. Vou colocar mais preciso aqui, 2K. Viu lá? 182,2, ó. Já ajeitei a escala para aparecer, inclusive, a segunda casa decimal. Então, eu sei que existe uma resistência de 182,2 ohms aqui, ó. Se a fonte tivesse aqui, se eu não tivesse tirado ela, tivesse continuado igual estava lá, daria a mesma coisa, porque elas têm resistência interna nula. Eu só tirei por questão de segurança, porque simulador nosso, na hora que ele prega a peça, às vezes a gente coloca a fonte como ideal, ela não fica exatamente ideal, aí dá um errozinho. Para garantir que a resistência é nula, que a fonte é ideal mesmo, eu tirei ela mesmo e pus um curto lá. Em tese não há diferença, né? Ou se houver, é só devido às resistências desprezíveis das fontes de tensão. Eu quis fazer a coisa sem erros, né? Então eu tirei a fonte. Certo? Bem, o que eu tenho agora? Eu tenho, olhando para os dois terminais, uma fonte de tensão de 7,28, que a gente viu aqui, ó, e uma resistência de, deixa eu tirar isso aqui de novo,
182. Então, é só recompor o circuito. É o que eu fiz logo à frente aqui, ó. Eu recompus o circuito. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Tem não. O teorema diz, então, que esse circuito que tem aqui representa aquele outro. Né? Por quê? Porque são equivalentes. Porque qualquer elemento que eu colocar entre A e B vai enxergar uma fonte de tensão e uma resistência, porque é natural isso. Quando você coloca um elemento ou um sistema, liga entre dois pontos do circuito, o que ele vai enxergar é o efeito de uma fonte equivalente tentando produzir corrente sobre ele. E também uma resistência que existe entre essa fonte e ele, e esse elemento, que vai tentar evitar aquela corrente. Trocando em miúdo, aqui que explico melhor. Qualquer elemento que eu colocar entre A e B, ele não vê nenhum outro efeito a não ser de uma fonte tentando produzir corrente sobre ele. E claro que, se vai produzir corrente, vai ter uma resistência interna que, conjugadamente com a própria resistência do R3 aqui, vai determinar a corrente. Não tem outro elemento físico, eletricamente falando, que não seja uma fonte de tensão produzida. Uma coisa, quer dizer, uma força querendo produzir corrente e um elemento, que é o resistor, dificultando isso, vamos chamar assim. Tá certo? Como nós já calculamos, né, da forma que o dispositivo vai enxergar, se eu colocar aqui, ó, observe que eu montei o circuito equivalente, né? A fonte que eu estou usando é 7,3, né? Eu tinha calculado 7,28 e ajustei para 7,3 aqui, porque essa fonte não permite ajustar tão precisamente, né? Difícil colocar o 7,28. Então, tem o VTH aqui, ó, e o RTH aqui, ó, que é 182,2 ohms, tá vendo? Bem, então, esse circuito para todos os efeitos, semelhante a esse circuito aqui, ó, visto por esses dois pontos aqui, ó. Haja vista isso, né? Bem, simulando, vai dar isso aqui, ó, 6,16. Por que 6,16? Porque é o valor que vai acontecer ali. Não calculei, não. Aliás, calculei, mas aqui embaixo. Tem uma lâmpadazinha me chamando a atenção. Eu já coloquei a lâmpada aqui para me chamar a atenção. Tá aqui, ó. Tiro ela dali. Já, não tem aqui, ó. O circuito que tem aqui, ó, que são de dois resistores em série, eu vou calcular a tensão aqui, ó. Então, VAB igual a tensão VTH vezes o R3, já que é um circuito série simples, né, só de dois resistores, eu pego a tensão, multiplico pelo resistor e divido pela soma dos resistores, que é o RTH e a carga. Colocando os valores aqui, ó, dá 6,17. A tensão que existe aqui, ó, é 6,17. É igual a 6,17. Aqui deu 6,16, mas está com uma aproximação razoavelmente boa. Quer dizer, a demonstração, que é o objetivo dessa prática, está aqui, ó. A tensão sobre esse resistor, e obviamente a corrente, é igual à mesma que existe no circuito do qual ele está representando, que é esse aqui. Ó. Então, se eu colocar esse circuito para simular e for verificar a corrente aqui, eu tenho que dar aquele mesmo valor, 6,2. Aqui está a tensão, a corrente é essa aqui, desculpe. Não, não é esse não, sorry. É esse aqui. Não, é esse aqui mesmo, é porque está medindo a tensão. Quanto que deu lá? Vamos voltar lá. Aqui, ó. É um K, não faz falar em 6, no caso aqui, ó, 6,2 arredondando, ou falar, porque a resistência é um K, ou falar, em termos de tensão, 6,2 também. Vou pôr na escala de 20 aqui, ó. Pronto, 6,16, é o mesmo valor que deu lá. Deixa eu pôr lá de novo. Aqui, ó, 16,
esse circuito aqui é exatamente igual em termos a esse aqui, ó. Quando eu digo em termos, é olhando pelos olhos do resistor. Tá certo? Olhando pelos olhos do resistor, qualquer circuito não, olhando pelos olhos do resistor, esse circuito é igual a esse. Tá certo? Igual a esse aqui, ó. Por isso que é chamado de equivalente Thevenin. E quando eu disse para vocês que isso é válido para qualquer carga que eu colocar aqui, seja linear ou não, né? Eu vou demonstrar aqui agora para vocês. Por exemplo, eu vou considerar o mesmo circuito, cara, mesmo circuito, só que eu tirei aquele resistor e pus um diodo no lugar dele. O que é um diodo? O diodo é um componente não linear. A curva característica dele, nós já verificamos no final do ano passado, vocês lembram? É uma curva que ela fica assim, ela começa horizontal, depois vai inclinando e fica vertical, quer dizer, não é uma linha reta. Né? Vocês ainda não estudaram o diodo lá na teoria, porque essa matéria é vista em eletrônica analógica. Mas ele é simples. Para o que a gente precisa saber agora, basta considerar que ele é um dispositivo unidirecional, quer dizer, ele só deixa passar a corrente se você o polariza diretamente. Porque quando você polariza diretamente, a resistência interna dele é pequenininha, praticamente nula. E quando você inverte ele, a resistência é infinita ou muito grande. Né? Então, quando eu coloco ele aqui, ó, dependendo da tensão que vai aparecer, isto é, da tensão equivalente que vai aparecer, isto é, da tensão que ele vai ver ao ser colocado ali, ele pode estar polarizado diretamente ou não. Tá certo? Se ele tiver polarizado diretamente, vai ter uma corrente, porque ele estando polarizado diretamente, ele é um condutor. Se ele estiver polarizado reversamente, não vai conduzir. Observe aqui no equivalente que eu coloquei aqui, ó, quando era o resistor, a tensão que apareceu aqui, ó, foi 6,17. Melhor dizendo, essa tensão aqui, ó, voltando aqui, ó, essa tensão aqui, ó, o diodo, quando for colocado aqui, ó, que é o que eu fiz lá na frente, ele enxerga uma tensão de 7,28. Ao ser colocado lá, pimba, eu apliquei 7,28 volts sobre ele. Positivo, tá? Por quê? Porque pela polaridade do medidor aqui, ó, eu sei que esse lado de cima é positivo em relação ao de baixo. Aí, quando eu coloquei o diodo, né, no lugar do resistor eu coloquei o diodo, que é o caso aqui, ó, eu estou ligando uma tensão aqui de 7,28 positivo, então ele fica polarizado diretamente. Bem, se ele é polarizado diretamente e vai conduzir, aí o circuito modifica. Por quê? Porque agora tem uma corrente passando. Era 7,28 quando o circuito estava aberto, mas quando eu fechei, ela muda, como aconteceu com o resistor aqui, ó, e teve essa tensão. Agora com o diodo vai ter outra. Por quê? Porque a ação do diodo sobre o circuito é diferente da ação de um resistor de 1K sobre o mesmo circuito. Agora, o diodo tem uma característica, né? Quando ele é polarizado diretamente e conduz, ele apresenta uma tensão nos terminais dele na ordem de 0,7 volts. É uma característica dos diodos. Diodos dessa potência aqui, desse formato aqui, vocês viram lá na curva característica dele, tem uma tensão em torno de 0,7 volts. A curva ela vai subindo assim, estabiliza quando chega nesse valor, 0,6, 0,7. Se for aquele diodão, aquele de potência, ela costuma chegar a 1 volt ou mais. Mas esse aqui, ó, eu acho que vai chegar a 0,6, 0,7, é o que nós vamos ver aqui agora. Então, quando eu colocar para simular, quer dizer, pôr esse circuito aqui para funcionar, e medir a tensão nos terminais do diodo, vai dar um valor baixinho, né? Que eu posso usar para calcular. Eu vou deixar aqui, ó, vou deixar só o voltímetro do diodo, tá vendo? E vou pôr para simular. Olha lá, 0,7, vou pôr na escala de 0,2 para ficar mais preciso ainda. 0,71. Então, esse diodo está apresentando essa queda de tensão aqui, 0,71 volts.
tá? Porque está em 2 volts, tá? É 0,71. Aqui fica 0,7. Então, 0,71 volts. Tinha, veja bem, quando o diodo não estava aí, uma tensão de 7,2, né? 7,28. Agora ficou 0,71, né? 0,7. Por que isso? É porque agora vai ter uma corrente passando por aqui, vai ter uma queda de tensão diferente aqui e aqui, e aqui vai ser só essa tensãozinha, entendeu? É a ação da carga, né? Vamos comprovar aí, ó. Vamos comprovar isso aqui. Vamos verificar qual que, aliás, a corrente, vamos pôr a corrente aqui também, ó. Vamos verificar qual a corrente que ele vai medir, ó. Veja um detalhe interessante aqui que aconteceu, gente. Quando eu coloquei o amperímetro, agora, houve uma coisa aqui que eu não tinha percebido, até peço desculpa a vocês. O amperímetro, já aconteceu isso numa aula antes comigo aqui, eu esqueci. Ó. O amperímetro estava desligado, então o circuito estava aberto. O que ele está medindo aqui ó, é a tensão residual. Agora ele vai medir a corrente, o certo, que agora eu fechei o circuito agora. Aí, colocando na escala de 2, vou pôr na escala de 20 aqui, fica mais fácil, cara, de 0,68. Eu fui enganado aqui, agora que eu estou vendo o ponto decimal aqui, que eu não tinha percebido. Mas olha aqui, deixa eu passar isso a limpo aqui. Ó. Quando eu coloquei o diodo e formei essa malha e essa aqui ficou uma tensão arredondando 0,7, né, 0,68. E uma corrente que está passando por aqui, ó, que é esse valor aqui. Ó. Essa corrente, como que eu calculo ela? Eu posso usar esse circuito para calcular, vai dar, não é difícil calcular, né? Mas eu posso usar o equivalente Thevenin também, só que ele não está aqui, então vou voltar aqui, deixa eu voltar. Como é que eu calcularia essa corrente, gente? Aqui tem uma tensão de 0,68, simulando de novo, 0,68. Aqui tem 12. Eu pego o 0,68, o 12 e retiro, né? Subtraio o 0,68 e calculo isso aqui. Ó. A tensão sobre ele, divido por isso, calculo a corrente que vai passar aqui. Depois faço a mesma coisa do lado de cá, calculo a segunda componente. Soma nas duas componentes, vai dar esse valor aqui. Ó. Eu não tenho isso calculado aqui, não, descuidei. Bem, de qualquer forma, gente, é isso. Né? Eu só coloquei esse diodo aqui para mostrar para vocês que a gente aplica o teorema em sistemas lineares, em sistemas de componentes que têm curvas lineares e fontes independentes, mas a carga dele pode ser linear ou não linear, pode ser um resistor, um diodo, um transistor, um tiristor, qualquer outro tipo de componente. Tá? Aqui, ó. O que eu estava procurando para mostrar para vocês estava lá na frente, eu tinha esquecido, é porque eu fiz isso na hora do almoço. Olha aqui, ó, vou voltar aqui. Quando eu coloquei o diodo e nós verificamos que tinha essa corrente aqui e essa tensão, cá na frente eu estou demonstrando isso para vocês. Ó. Só que para demonstrar, eu disse antes que eu podia fazer aqui, ó, dessa forma que eu expliquei para vocês, mas a maneira mais fácil de fazer é essa aqui, ó, já que esse circuito é equivalente, já que esse circuito Thevenin é equivalente, por que não usá-lo? A gente emprega o teorema de Thevenin para simplificar circuito, nós não vamos usar o outro ou qualquer outro mais complicado. Então, considere o equivalente Thevenin daquele circuito, que é o mesmo, que já eu não mudei o circuito, só mudei o diodo. Aqui, ó. O que eu fiz aqui? Ó? Já que é um circuito que tem uma fonte e um resistor em série com o diodo, fica simples, cara. A corrente no diodo é igual a tensão Thevenin menos a tensão no diodo, quer dizer, a corrente que vai circular aqui, ó, eu posso calculá-la muito facilmente pegando essa tensão, tirando essa queda de tensão que eu sei que é padrão, né? Eu sei, tem um diodo tem uma queda de tensão padrão. Se eu usar diodo ideal, fica zero. O diodo ideal tem a queda de tensão zero. O diodo real é em torno de 0,7. Aí eu coloco esse valor aqui, ó,
eu pego 7,28, que é a tensão TeV, subtrai o 0,7, que é o padrão de um diodo, que eu sei que é o padrão, e divido pela resistência de Thevenin, que eu já calculei desse valor aqui. Ó. Em resumo, eu calculei aqui ó, a corrente que vai passar quando eu coloco um diodo aqui. Ó. E já medimos essa corrente, ela lá, 36,36 aqui, ó. A corrente deu 36 e o cálculo deu 36,1. E a tensão no diodo, que eu usei na fórmula aqui 0,7, que eu uso um valor padronizado, mas o valor real é 0,68, entendeu? Sempre dá uma diferencinha, né, entre um valor que você usa padronizado, todo diodo de silício, por exemplo, tem uma queda de tensão de 0,7, mas pode ser 0,65, 0,75, qualquer valor nessa faixa. Os componentes analógicos eles não têm uns valores tão firmes e precisos assim. Tá certo? Tá dando para acompanhar o raciocínio, gente? Tem mais duas coisinhas que eu queria mostrar para vocês, que é a seguinte. Observe esse circuito aqui, ó. Isso é outro macete. Isso aqui é... Teorema é macete, né? Esses teoremas fundamentais, Thevenin, Norton, superposição, são macetes que a gente utiliza para calcular ou simplificar a análise do circuito na hora que a gente está calculando. Aqui tem um macete, não é teorema nenhum, não. É só um macete que a gente usa, às vezes, para ganhar tempo na hora que você está aplicando o teorema da superposição. Veja bem o que está aqui. Ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó. Bem, se esse circuito aqui é o circuito real, o que eu fiz aqui? A carga dele, aquele que eu estou chamando de sistema, tirei e pus um potenciômetro no lugar. Tá? Eu fiz isso aqui. Ó. Agora veja bem esse circuito aqui. O que ele tem? A tensão TeV, que eu já sei, que é equivalente, a resistência TeV, e coloquei um potenciômetro aqui. Né? Agora eu pergunto a vocês, o que esse potenciômetro pode simplificar para mim na hora que eu for calcular alguma coisa com relação ao teorema de TeV? Vocês conseguem imaginar assim? O que esse potenciômetro pode me facilitar? Por exemplo, se eu quiser calcular qual que é o valor do RTH, só que eu não quero fazer o cálculo aqui, esse cálculo vocês já fizemos, eu quero fazer um cálculo mais direto, usando esse conceito aqui. Ó. Como eu poderia fazer isso? Observe que se eu colocar um circuito aberto, como já fiz, eu vou ter uma tensão aqui de 7,28 volts, que é o VTH. Aí eu coloco um resistor aqui. Tá? Se eu ajustar esse resistor, à medida que eu for ajustando o valor dele, eu vou ajustando a corrente e dividindo as tensões aqui, ó, de forma que depende do valor dele, do RTH e da bateria, mas os valores vão modificando. Né? Se eu chegar num ponto, ou qual é o ponto do valor dele que me permitiria calcular, somente com essa malhazinha aqui, o valor do RTH, sem muito problema. Vocês conseguem imaginar de cara que se eu variar esse potenciômetro aqui e vou medindo a tensão nos terminais dele, quando a tensão chegar na metade do VTH, o valor do potenciômetro é igual ao RTH? Isso é uma coisa clara, não é? Sim. Né? Então, eu vou fazer isso. O RTH nós já sabemos quanto que é, né? Só que agora eu vou calcular de outra forma. Eu só tenho dois dados, aliás, só tenho um dado, que é o VTH. Imagina que eu tenho VTH, não tenho RTH e pus um potenciômetro de qualquer valor lá. E vou ajustando esse potenciômetro. Quando a tensão sobre ele for a metade do VTH, significa que eu vou ter a metade do VTH aqui e a outra metade do VTH aqui. Isso só pode acontecer quando os dois resistores forem iguais. Tá certo? Aí eu vejo qual é o valor do potenciômetro, que eu sei que é igual ao RTH. Então, eu calculei de modo indireto, de uma maneira simples e prática, o valor do RTH. Entendeu?
É o que eu vou simular para vocês aqui. Ó. Eu vou tirar o medidor de tensão. Eu sempre descuido com esses medidores, então eu vou tirar. Eu vou ajustar o potenciômetro aqui. Já está ajustado aqui, é 100% do valor. Aí eu vou pôr o voltímetro lá de novo. Né? Aí eu vou lá no potenciômetro e vou ficar variando o valor dele. Estou brincando de variar o valor. Lá. A tensão está diminuindo. Vai chegar uma hora que vai ser, vai ser a metade do VTH. O VTH é 7,28, lembram bem. E a metade de 7,28 é 6, quanto? Faz a conta aí, 61? 74, não? É 3,64. Isso. Eu falei qualquer número que veio na cabeça aqui, só para ver se você está prestando atenção. Então, quando chegar nessa tensão, 3,64, eu vou estar com o potenciômetro no mesmo valor que VTH. É difícil ajustar aqui, ó, que é passo. E como eu já sei qual que é o valor, eu coloco ele aqui, tá? Aqui, ó. Tá aí o valor do potenciômetro. Aqui, ó. Entendeu? Qual é o valor do potenciômetro? Tá aqui, ó. 18,2%, que é percentual, de 1K. 18,2% de 1K é 182 ohms. Então, ajustei o potenciômetro para 182. Quer dizer, eu fui variando. Quando chegou em 182, observei lá no voltímetro que a tensão era metade. Então, eu parei de variar, li o valor do potenciômetro, que é o valor do RTH. Então, não sei calcular. Tá certo? Entenderam? É um macete prático e, às vezes, você no laboratório pode recorrer a ele para não mexendo muito no circuito, né? Procurando valores, calculando e tal. Né? Pega se você abre o circuito aqui, ó, retira o potenciômetro, você vai medir uma tensão lá. Qual tensão que você vai medir? É o VTH. Você não precisa nem de preocupar com isso. Abriu o circuito, mediu a tensão. A tensão do circuito aberto é a tensão Thevenin, que é a tensão que o componente vai enxergar quando ele for colocado lá. Você não precisa calcular nada, mediu, deu 7,2. Aí você põe um potenciômetro, vai reduzindo até a tensão ficar metade. E o valor lá já tem o RTH. Então, de uma maneira prática, você obteve os dois elementos do equivalente Thevenin. Tranquilo, né? Tem outro macete aqui, é esse aqui, ó. É o mesmo circuito, tá? Só que o que eu fiz aqui? Eu coloquei um curto-circuito aqui, ó, usando a técnica do curto-circuito. Deixa eu tirar esse boneco daqui e ver o que eu fiz atrás dele aqui para eu lembrar. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa atrás aqui. Tem. Bem, se o circuito é equivalente, né? Colocar um curto-circuito lá, vou voltar lá. Colocar um curto-circuito entre A e B é a mesma coisa que colocar entre A e B do equivalente Thevenin, né? Olha só aqui, ó. Primeiro, eu vou calcular no anterior, para vocês verem que é equivalente. Para calcular essa corrente aqui, que estamos chamando aqui, no nosso caso particular, de corrente de curto-circuito, eu vou desmembrar essa corrente aqui, ó, em duas correntes, uma produzida por essa fonte, outra produzida por essa, é o teorema da superposição. E dizer que a corrente de curto-circuito, a corrente que vai passar aqui, é a soma das duas componentes, né? ISC linha mais ISC short circuit, tá, gente? Em inglês, duas linhas. Agora, uma perguntinha aqui, só para relaxar. Vocês estão muito calados e eu estou meio esquisito. Vou fazer uma pergunta para vocês. Acho que eu nunca fiz essa pergunta, não. Vamos ver se vocês respondem aí. Qual que é o melhor isolador? Um curto-circuito ou um circuito aberto? Circuito aberto, não? Todo mundo concorda que é um circuito aberto, é o melhor isolador? É, realmente, porque não vai passar corrente nenhuma por ele. Na realidade, isso aqui, gente, foi bom. Eu fiz para acordar vocês ou para saber se vocês estavam aí. É uma pegadinha, né? Isso depende do contexto que você está considerando, que pode ser um ou pode ser outro.
Quando você quer isolar para a corrente ou a tensão de um circuito não passar para o outro lado, você abre o circuito. Aí o isolador, quer dizer, isolou um lado do circuito do outro lado, é um circuito aberto. Concorda? É o que vocês falaram. Mas aqui, ó, eu coloquei um curto-circuito aqui. O que esse curto-circuito fez? Ele isolou esse lado do circuito do outro lado. Então, ele é um isolador também. Entendeu? Muita gente, há muitos casos que você usa um curto-circuito para proteger alguma coisa. Por quê? Porque pelo curto-circuito, quer dizer, depois do curto-circuito, não passa nada. Né? O curto-circuito impede que essa fonte daqui, ou qualquer coisa, qualquer conjunto de forças e tensões, correntes que estejam desse lado, interfira do outro lado. Porque o curto-circuito é o melhor caminho. Então, ele isola. É uma maneira de isolar também. Nada que esse lado aqui esteja promovendo interfere do outro lado, e vice-versa. Então, é um isolador também. Então, um curto-circuito ou um circuito aberto podem ser considerados como isolantes, dependendo do conceito, né? Do contexto, melhor dizendo, que você estiver considerando, tá certo? Bem, então, voltando aqui, ó, isso era só para acordar, como eu disse. Então, esse circuito aqui, tá o cálculo está aqui, ó. A primeira componente, que eu chamo de SC linha, é 12 volts dividido por 560. Está aqui, ó, 21,43. A outra, que não tem nada a ver do outro lado de cá, né? Porque só vai circular aqui, o curto não deixa ela ir para o outro lado, é igual a 5 volts sobre 270, que dá 18,52. Aplicando o teorema da superposição, isto é, SC é igual à soma dos dois, né? Estou somando os dois aqui, ó. Então, a corrente de curto-circuito é 21,3 mais 18,53 dá 39,95. É a corrente que vai efetivamente passar aqui. E isso pode ser demonstrado fazendo isso aqui, ó, simulando. Entendeu? Tá aí, ó. Então, essa é uma corrente de curto-circuito. Agora, então, outra coisa. Voltando aqui, ó. Eu posso calcular essa mesma corrente de uma maneira mais fácil. Né? No caso anterior, gente, é fácil também, porque o circuito é simples. Mas imagina um circuito complexo. Né? Aí não é tão simples calcular. Agora, simples vai ser se eu tiver o equivalente Thevenin. Olha bem. Se esse circuito é de fato equivalente ao outro, você pôs um curto-circuito aqui, a corrente que vai passar aqui tem que ser a mesma. Então, olha aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei o VTH, dividi pela corrente curto-circuito que eu já calculei, que deu 39,95, e deu a resistência, porque é lei de Ohm, VTH sobre a corrente que está passando aqui, ó, não é isso? Eu posso fazer isso. A corrente está passando, já que curta aqui, ó, a corrente que vai passar é o VTH sobre o RTH. Ou posso usar o contrário também. Se eu pego o VTH e divido pela corrente, eu tenho o quê? O RTH. Então, tendo esses elementos, eu posso, como se diz, simplificar, né, na hora que eu estiver fazendo os cálculos. Né? É só aplicar a lei de Ohm aqui. Eu tenho a corrente curto-circuito e tenho o VTH, e posso calcular o RTH ou vice-versa. É uma forma de calcular isso também. Como se diz, é um macete, né? Professor, Oi. o pessoal aqui tá lembrando de fazer a chamada. Deu horário. Por coincidência, na hora que você abriu a boca para falar, eu estava olhando para o meu reloginho aqui, tá? De Tranquilo. qualquer forma, Só lembrando muito mesmo. obrigadão. Lembra Valeu. sempre que eu sou meio... Você já me conhece, né? Aham. Ô, gente, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso aqui. Deixa eu fazer nossa chamadinha. Né? O Chico não está aí hoje, não, né? O Chico está mexendo com meta, gente. O Chico pega tanta coisa para fazer. Pronto. Fez a